me dá um tempo, tá? Tá tranquilo. Bem, meus irmãos, em nome de Deus e de Jesus, vamos fazer mais um estudo da doutrina que Deus tem nos presenteado, porque merecemos, já estamos capazes de entender o porquê estamos aqui, o que fazemos aqui e para onde vamos ao desencarnar. Então vamos fazer a nossa oração para que possamos entrar em melhor harmonia com a espiritualidade amiga e juntos todos estudarmos esses ensinamentos maravilhosos de Jesus. O seu Edmundo acabou de falecer. Ok, vamos lá. Jesus amado, aqui nós estamos mais uma vez conforme a tua vontade, conforme a vontade do nosso Pai, que quer o melhor para todos nós. Ele está nos ajudando nesse caminho que precisamos percorrer para vencermos, para sairmos mais e mais desse atoleiro que é a ignorância, sairmos mais da facilidade de fazermos o mal a nós mesmos. Conhecendo essas leis, nós nos privaremos de fazermos a maldade. Graças a Deus. Com o sumiço da ignorância, nós vamos avançando na lei do progresso. Deus, que o teu amor, que a tua misericórdia, a tua infinita assistência a todos nós que somos teus filhos, possamos juntos estarmos ligados a ti, pois o Senhor é o nosso Pai, Jesus nosso irmão, esses espíritos todos amigos que nos acompanham, estão aqui nos ajudando, nos impulsionando, muitas vezes nos carregando nos braços, para que façamos as nossas tarefas, para que executemos com muito amor e carinho, porque ao voltarmos para a nossa casa, nosso lar, nós temos que daqui fazermos jus e sermos merecedores de muita alegria ao desencarnarmos. Deus, que o Senhor abençoe o Edmundo, que parece que agora acabou de falecer, Edmundo Paludo, ao meu amigo Fernando Ponche, o senhor sabe quem é, a todos esses que estão indo, ou melhor, estão voltando para casa, estão regressando ao nosso lar, estão voltando enquanto nós estamos aqui trabalhando. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja. Nós também te pedimos por todos esses que estão indo nesse exato momento, por causa desse vírus. Bem, tem compromisso, o Senhor sabe muito bem. Como a morte não existe, eles estão regressando à nossa pátria. Nós ficamos aqui ainda no trabalho que precisamos, porque ainda não merecemos retornar ao nosso lar. Temos que trabalhar. O dia ainda não terminou. Nossa jornada ainda é longa. Deus, que o Senhor infinitamente nos ajude, nos ilumine, porque precisamos para vencermos mais e mais. O Senhor é o nosso Pai. Graças ao Senhor nós temos um Pai maravilhoso, justo, bom, onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor é o dono, o Senhor sabe o que faz, o Senhor sabe quando tem que desfazer alguma coisa. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que junto aqui possamos estudar essa doutrina maravilhosa e assim nos libertarmos da ignorância, como já fora dito no início. Que a nossa mentora irmã Angélica Bezerra de Menezes e amigos possam juntos nos ajudar e juntos nos darmos as mãos para seguirmos nesse caminho que é infinito. Há muito o que fazer. Com muita calma, com muito amor, sem desespero, sempre confiando no Senhor Deus, que é o nosso Pai infinitamente bom. Que a tua paz esteja conosco, nos ilumine hoje, agora e sempre.
Seja bem-vindo. Ó, nós temos uma grande amiga aí presente, Lia. É Lia, Sandra? Ela não É tá a nos... Lia. É Lia ou é a irmã dela? Porque são gêmeas, né? É a Lia. É a Lia. Bonita como sempre, Lia. É. Veja só, vamos fazer hoje é o capítulo 11º, né? Obrigada. O nosso querido amigo Edmundo parece que ele acabou de falecer. Então, vamos continuar firmes e fortes. Foi bem agora mesmo, o médico acabou de ligar para... Aí os irmãos estão ali estão se ajeitando. Então é confirmado, né, Rô? Está confirmado. Ok, então Edmundo parte exatamente na hora do Evangelho, ótimo. Vamos ajudá-lo, vamos mantermos nosso equilíbrio. É um momento especial para ele. Retorna ao lar. Assim como o D já também foi, né? Vamos fazer a leitura hoje, é o capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo. Se alguém tiver, pode... Do capítulo 11º, número 14, tá? Eu não vou poder ler, Zeus, a gente está aqui na clínica, sabe? Ok. Então, Tá. Rosângela lê... Tu lê esses 2 primeiros parágrafos, né, Rô? Para a gente continuar. Tá. Então é o capítulo 11, amar seu próximo como a si mesmo. Ok. Caridade para com os criminosos. 14. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como a vós mesmo, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque, frequentemente, eles não conhecem Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza, e que o mundo não considera sequer como faltas leves. Pois bem, esse aqui a gente depois continua. Vamos ver esses 2 parágrafos. Tá. Por quê, gente? Podíamos fazer uma palestra contando exemplo, né, contando história, exemplos que existem aí de Chico Xavier, de outros tantos, dos próprios cristãos, de Moisés e etc. Mas a doutrina espírita, ela nos convida ao estudo, porque o estudo é quem vai nos libertar. Nós só vamos poder evitarmos de tanto sofrimento, porque cada encarnação é um sofrimento. As pessoas vão ter que partir um dia, então nós vamos ter que partir um dia também. Isso é inevitável. Mas por que é isso? Por que eu tenho que perdoar? Por que eu tenho que fazer isso assado? Por que eu não tenho que fazer assim, tenho que fazer de outra forma? Aí os espíritos trazem para nós uma fórmula de conhecimento para que possamos nos libertar da ignorância que nós temos. Por exemplo, eu vou morrer, não vai morrer, né? Com certeza você não morrerá. Isso não tenha dúvida, viu? Você está dentro dessa bola, como nós estamos, você não morrerá. Mas aí tem assim, é caridade para com os criminosos. Como é que podemos ter caridade para com os criminosos se eles cometem, como já o próprio nome diz, crimes, né? Eles cometem. Eles cometem às vezes com alguém da nossa família. Nós não estamos livres de jeito nenhum de ações como essa,
Estamos todos aqui. E na leitura do primeiro parágrafo está bem claro o que os Espíritos vêm nos trazer para a reflexão. Por exemplo, a verdadeira caridade constitui dos mais sublimes ensinamentos de Deus, que Deus deu ao mundo, né? Completa fraternalmente, deve existir entre os verdadeiros seguidores de sua doutrina. Então, quem segue a doutrina espírita, por que a doutrina espírita? Por que não o catolicismo? Por que não o protestantismo? Olha, é para seguir os ensinamentos do Cristo, todos nós. Mas, infelizmente, essas doutrinas não têm esses ensinamentos dos espíritos. A doutrina espírita tem esses ensinamentos que são os espíritos que trazem para nós. Aqueles que creem em Jesus, que creem em Deus, nós estamos aqui de passagem. Nós temos que abrir os olhos porque nós estamos conhecendo as verdades. São muitas. Por exemplo, a morte não existe, Deus não castiga, Deus não é ruim, Deus não, ele não faz mal a nenhum dos seus filhos, porque nós mesmos como os pais não fazemos, e Deus é perfeito. Tem muitas verdades, a eternidade é nossa, a nossa morada não é essa, nós estamos aqui de passagem, a aprender. Aí os espíritos vêm dizer caridade para com os criminosos, aí é que é bronca. Porque para os criminosos, segundo nós, no corpo dos espíritas, o que é que devemos fazer? Se ele cometeu o crime, ele deve ser preso, ou ele deve ser morto do mesmo jeito, provavelmente, ou ser linchado. Provavelmente vai ser assim, não? Então nós vamos ter que verificar... É do grupo do meu, do ponto de café, mas não tem nada a ver com dar com a Kira. Então, não, tô escutando. O que acontece? Nós estamos estudando a doutrina espírita e vocês podem falar a hora que vocês quiserem, vocês sabem disso, mas a verdade é o seguinte, ninguém está aqui para ficar, essa é a realidade. E os espíritos vêm dizer, vocês não morrem, vocês estarão vivos depois da morte do corpo. Então, abra os olhos, nós temos que abrir os olhos. Os criminosos existem, eles estão aqui dentro da Terra como nós também, porque nós não somos privilegiados. Todo mundo está aqui para estudar. E é assim. Aí essas doutrinas que não têm esses conhecimentos, nós devemos estudar esses parágrafos. Porque quando eles dizem que nós temos que ter caridade com os criminosos, por quê? Aí ele continua assim. São criaturas que são de Deus, as quais o perdão e a misericórdia serão concedidas se se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Então Deus nos perdoará se nós nos arrependermos. Se eles se arrependem, Deus os perdoará. Incrível, mas é assim. Deus os perdoará. O problema do espírito, ou da pessoa que está aqui na Terra, é dela não se perdoar pelo que ela tenha feito. Mas Deus vai perdoá-la. Mas nós temos aqui algo que é agravante para nós, que estamos estudando, que os espíritos vêm nos trazer. Porque ele diz assim, ó, Deus perdoa, desde que vocês se arrependam. O criminoso se arrepender, Deus perdoa. Porque o arrependimento é necessário para todo mundo. Por isso que umbral existe, os umbraus, depois do desencarne. O espírito tem que se arrepender. Então esse negocinho de cometer crimes aqui, lá em cima, vai para o céu, todo mundo não vai. Infelizmente, carrega a culpa, que é uma forma dele sair dessa. Ele sabe que ele vai cometer, então ele tem que se arrepender. E nós também, se nos arrependermos, vamos ser perdoados por Deus. Porque Deus, ele é misericordioso. Ele não castiga nenhum de nós. Mas ele quer que se arrependa. Ele não quer que ninguém continue fazendo mal. Aí tem assim, ó. Considerai que sois mais repreensíveis, aí sim, para quem estuda a doutrina espírita. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como conheceis. Ou seja, cada vez que nós conhecemos melhor Deus, se nós cometermos o mal, nós seremos há um agravo maior. Aqui na lei humana, é assim, quem tem mais conhecimento vai para uma prisão melhor se cometer um crime, não é verdade? Na lei de Deus é diferente.
Quanto ela é mais esclarecida quanto às leis divinas, mais ela é culpada. Mais a punição para ela é terrível. Porque o ignorante ele comete sem saber que matando o outro, ele está vivo depois da morte. Chico Xavier deixou isso bem claro em muitos exemplares que ele psicografou. Então, os Espíritos nos convidam para que nós que conhecemos já, que estamos trilhando, lendo esses livros maravilhosos, infelizmente, de exemplos de criaturas que passaram aqui, que sofreram barbaridades, passaram por momentos difíceis e que cometeram os crimes no passado e tiveram que passar aqui pela lei de Talião. Aí os Espíritos dizem, olha, estudem e aprendam com isso aí, não é preciso que vocês façam. Esclareçam-se e não façam isso. Deus vai perdoar vocês. Tem um problema se vocês se perdoam, né? Porque normalmente quando alguém comete um crime a alguém da minha família, eu vou querer me vingar ou eu vou querer empurrá-lo numa prisão e quanto mais ele sofrer para mim, melhor. Porque ele tirou o ente querido da minha família, do meu convívio. E Deus pede que nós tenhamos caridade para com os criminosos. Porque eles são filhos de Deus. Ou não são? Eles são filhos de Deus. Nós não somos melhores do que eles em termos de filhos, irmãos. Não, nós podemos ser um pouco melhor se nós nos esclarecermos e não cometermos os crimes que eles cometeram. Se eles cometem um crime é porque eles não conhecem. A nós não devemos cometer porque já conhecemos. Imagina você se suicidar. Você se suicida, você vai para onde? Você vai para o céu? Não vai, você vai sofrer. Consciente, estudando essa doutrina, cuidado. Então, esses crimes e outros tantos, que são bárbaros, nós temos que ter essa misericórdia, fazer essa caridade. É incrível, mas é assim. Não é fácil. Mas caridade com os criminosos é necessário que tenhamos. Por quê? Eles são filhos de Deus. E ainda mais, eles são nossos irmãos. Embora ele more em outra casa. Ou ele veio de outro país. E cometeu o crime. Ele é nosso irmão. É incrível, mas é assim. Deus quer que nós nos conheçamos perante essas leis agora que os Espíritos trazem bem claro para o nosso entendimento. Ele vai no segundo parágrafo. Não julgueis, não julgueis. Absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Incrível. Os Espíritos sabem das nossas fraquezas, da nossa dificuldade em praticarmos. E o julgar é profundo. Poxa, é profundo. Deus Pai. Por isso que estudar a doutrina espírita é o que devemos fazer, porque ler o livro dos Espíritos, ler o Evangelho, ou ler qualquer obra, é fácil. O difícil é tirar lá de dentro o que é ouro para nós espíritos, que somos eternos. Quanto menos sofrermos, fizermos os outros sofrer, quanto menos fizermos o mal, mais estaremos aptos a voarmos, a nos libertarmos, a estarmos mais em comunhão com o Pai. E Ele sabe como Ele cria, Ele quer cuidado com todo mundo. Ele ama todo mundo. Mas é preciso que nós nos amemos. Aí Ele diz que quanto mais vocês conhecem, nós conhecemos a doutrina espírita, esses ensinamentos, então devemos ter muito cuidado com o que pensamos, com o que julgamos.
Ele criou-nos e ele não vai regular lei dele nenhuma por conta de algo que eu não esteja conforme ou não esteja de acordo. As leis dele já existem, é boa para todo mundo, funciona para todo mundo, é maravilhosa. Então lá vem a morte, não vem a morte, vamos dizer assim, vem a liberdade, a libertação. É incrível, sabe? Estudar a doutrina espírita é incrível. É incrível. Porque você pode estar agora aqui e amanhã você já está de retorno. Ou daqui a pouco. A gente vai entender essa doutrina espírita com tantas coisas, histórias que temos em livros e arquivos. Com Moisés, os profetas, Jesus, os discípulos, Francisco de Assis, toda essa turma maravilhosa. Allan Kardec, Chico Xavier, Madre Teresa, são tantos, Givaldo. Aí nós vamos ver que é como dormir para recarregar o corpo e acordar amanhã para ir para o trabalho. Então, quanto mais nós estudamos essa doutrina, nós começamos a perceber mais ainda essa realidade tão natural que é. Depois da morte do corpo, eu estou livre. Naturalmente. Sem suicídio, sem agressões, sem se torturar. Então, os Espíritos nos convidam para que não julguemos. Porque os criminosos também nós já fomos. Já fomos. E poderemos até fazer, viu? Cuidado. Temos que ter. Já sabemos que se nós fizermos um crime desse, nós não vamos matar a pessoa em si. Ela será liberta e vai continuar a perseguição, provavelmente, dela sobre nós. E a nossa consciência é pesada. O crime são diversas formas. Imagina, nós temos esse evangelho aqui com uma freira nos guiando, nos acompanhando. Irmã Angélica. Já imaginou? Do movimento católico, desencarna, está aqui conosco. São muitos dentro do Pentateuco, dos 5 livros de Allan Kardec da doutrina espírita. Tem muitos católicos. Tem protestantes. E eles sabem que somos irmãos. Eles querem que nós conheçamos essas leis e nos libertemos. Porque enquanto não se colocar na cabeça, não tiver um entendimento que a questão não é religião e sim os ensinamentos de Deus, né? Enquanto não colocar isso na cabeça, vai haver essa divisão católico, crente, espírita, e na realidade o ensinamento é um só, que é de Deus, do Filho dele, o Cristo esteve aqui, nos guiou, nos mostrou o caminho a qual seguir, e não existe essa coisa de religião, isso não existe. Enquanto as pessoas não colocarem isso na cabeça, que o que existe é o caminho certo, que ele deixou traçado. Vamos ver, por exemplo, se nós seguimos, quem quer ler o próximo parágrafo, eu vou ler esse próximo parágrafo. Se alguém quiser ler o outro, não é? Eu vou ler esse próximo, vou ler o 2, eu vou ler esse outro, tá? Se você quiser falar, está sempre aberto, tá? É só falar, não precisa levantar a mão não, é só falar e interrompa, será bom. Aí diz assim esse parágrafo: a verdadeira caridade não consiste apenas nas esmolas, ou na esmola, que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhes aditeis. Repetiremos: a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditais. Não, é apenas isso, o que Deus exige de vós. A caridade sublime, que Jesus ensinou também, consiste na benevolência, de que useis sempre em todas as coisas, para com o vosso próximo, em todas as coisas.
podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de coragem, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. E olha, esse Senhor Supremo é Deus, não é nem Jesus, com todo respeito a Jesus. Esse Senhor Supremo é Deus. Então, como é que nós vamos praticar essa caridade? Nós temos que fazer em nós. É incrível, nós estamos aqui para isso, já tivemos tantas e tantas encarnações, só agora que nós estamos conhecendo melhor o porquê estamos, o porquê depois vamos ter que deixar isso tudo. Com essa doutrina que os Espíritos trazem. Deus, por favor. Oi. Deus, tá me escutando? Estou. Oi, Sim, tá me escutando? estou Deixa eu escutando. ver se eu entendi. Tá. Eu entendo que quando a gente acaba se conhecendo melhor. A gente acaba entendendo e se conhecendo as nossas limitações, as nossas dificuldades. E quando isso acontece, a gente acaba não julgando tanto, a gente acaba tendo um auto-perdão, porque a gente se perdoa muitas vezes, consegue se perdoar, e quando isso acontece, a gente consegue perdoar o outro, porque a gente não está à procura do perdão do outro, e sim do perdão, a gente ao perdoar, né? É isso? Exatamente. Você sabe que a culpa é algo devastador. E o criminoso que comete esse criminoso, ele é ignorante. Se ele não conhece a doutrina, ele faz. Ele está aprendendo ainda, gente. Para nós é que estamos nos libertando. Então, se você investe em você, em conhecer essas leis, Deus está querendo lhe tirar do sofrimento com conhecimento. Você conhece a verdade e para refletir. Vale a pena para mim não julgar o meu irmão? Vale a pena apenas para mim não matá-lo? Eu ganho ou eu perco? É o que os Espíritos nos dizem e nos mostram através das leis divinas, porque é o Espírito que se culpa pela maldade que fez. Ele vai conhecer, ele vai ter que se arrepender, como já dissemos no início. Nós que conhecemos também vamos ter que nos arrepender. É mais grave para nós que estamos estudando, porque é lá que nós temos que nos libertarmos. Então, entre todos que estamos conhecendo essa doutrina, devemos nos suportar juntos, uns aos outros. E principalmente nos amarmos, né? Porque nós estamos aqui para progredir. Isso aqui é rápido. Os Espíritos dizem que não custa nem um segundo. É brincadeira. Mas isso é na vida eterna, no mundo espiritual. Para eles que estão lá está ótimo. Para nós que estamos aqui está um arroxo. Mas é necessário para nós. Mas os criminosos são filhos de Deus. Então, se nós julgarmos esses criminosos, nós ainda estamos muito verdes. Nós ainda somos ignorantes, não tanto quanto ele. Estudando essa doutrina, nós somos mais culpados. Então, quando nós conhecemos melhor essa doutrina, o que os Espíritos vêm nos trazer, nós vamos nos libertando. Porque você não quer fazer mais esse mal. Você não quer julgar mais o seu próximo. Tira o julgamento. Porque os Espíritos estão todos os dias nos testando. Todos os dias. Em todos os instantes. Eles estão nos acompanhando.
todos os instantes. Na pergunta do Livro dos Espíritos 459, pode ir lá estudar. Você vai ver. São eles que muitas vezes nos dirigem. Não adianta, nós estamos aqui e nós temos que crescer. O bom disso é conhecer as verdades. Como é que eu vou fazer? Não julgar. Porque se tu julga, eles estão vendo. Se eu julgo, eles estão vendo. Aí eles dizem, ó que espíritazinha ainda tão longe da verdade. Porque, olha, ele não pratica, não. Aí é isso o problema da religião, como a Patrícia falou. Tem gente que não é religioso e faz o bem. Vai entender aí com os Espíritos dizendo. É preciso que nós façamos, porque Deus quer abraçar todos os seus filhos, que todos eles passem a se amarem. E só vamos fazendo isso em família. Vai observar que o trabalho da família é algo maravilhoso. Se toda a família fosse bem responsável com seus filhos, agora está mais fácil de aprender isso. De educar, não é mimar. De educar, porque a célula família é muito importante para a salvação de todos. Porque quando uma família tem alguém dentro do lar, porque ela tem condições, ela não tem sem condições. Deus não vai dar nem o espírito naquela família sem que eles tenham condições de resolver em si. Não, Deus não é ruim, ele não faz isso. Ele vê lá e mede a temperatura para ver se é possível. Lá é possível. Então entra aqui, vai aprender com eles. Mas pode ser que ele seja revoltado, ele vai matar o pai dele. Isso pode acontecer, nós sabemos desses casos. E aí vem os espíritos dizendo que temos que ter caridade com esses. Porque eles ainda não entenderam, mas nós estamos entendendo, nós estamos aprendendo. Então nós temos que nos livrarmos do julgamento. Dessa coisa de fazer o mal ao irmão. Porque se eu meter uma bala na testa dele, eu como espírita sei que eu não resolverei meu problema. Se eu colocar veneno no corpo dele para matá-lo, ele não vai morrer. E se ele for criminoso, e eu faço isso só porque eu acho no direito de fazê-lo, e eu sou espírita, vou lá e tufo veneno do jeitinho que ele empacota. Para mim vai ser problema, complicadíssimo, para qualquer um de nós. Conhecendo os espíritos que são filhos de Deus, somos todos almas aqui no corpo, e os espíritos ao nosso redor, eles estão aprendendo conosco. E eles querem a nossa disposição em abraçarmos-nos como irmãos. É incrível, mas é mesmo assim que o nosso Pai quer. Pode olhar nesses estudos. Pode ir lá, se você, nesse livro aqui, nesse livro Evangelho, no livro dos Espíritos, Céu e Inferno, Obras Póstumas, vocês vão ver lá como é rico o que os Espíritos vêm nos dizer. Eles não nos prometem o céu, não. Nós só vamos ter o céu se nós praticarmos. O bom é isso. O bom é isso. Então, os crimes eles vão existir enquanto aqui tem necessidade na Terra. Mas a gente tem que ter caridade com eles. Porque o mais fácil é jogar pedra nesses criminosos. E vamos lembrar que eles são filhos de Deus. Vamos começar por aí, que nós começaremos bem. Zeus. Oi, Edson. Eu entendo desde sempre que a grande dificuldade que nós temos é de praticar. Isso para aqueles poucos que somos privilegiados em ter acesso à doutrina. Outros tantos, como disseste, ignorância, não tem, por desconhecimento, falta de chance, enfim, temos e teremos sempre essa dificuldade. A questão de julgamento é uma questão inerente a nós, encarnados, seres humanos, mas que nós temos que entender também é que quando se julga um criminoso ou um outro qualquer que tenha errado, digamos assim, né, o julgamento dos homens ele é sempre diferente da ótica do Senhor. E nós, como
somos ainda muito incipientes ainda na iniciação da doutrina e do amor, estamos muito longe daquilo que Cristo pregou. E é o que se vê hoje. Há uma dificuldade grande das pessoas em perdoar o irmão do lado que fez uma coisa banal, às vezes, é uma coisa, imagina, de um criminoso. Pois é. Então, entende? É muito difícil, às vezes, o sujeito perdoar um irmão que fez uma bobagem qualquer ali, ou até no trânsito mesmo, o cara que xingou ele no trânsito, sei lá o quê. Coisas banais. Nós somos tão ainda primitivos que nem isso a gente consegue fazer. A gente não consegue conviver com o nosso vizinho e nem com o nosso irmão de sangue, às vezes dentro da própria casa, ou com a nossa esposa, filhos, etc. e tal. Porque, na verdade, falta a prática do amor, do perdão. O perdão, ele, com certeza, como muito bem salientou a Lia, antes de eu perdoar ao próximo, eu tenho que perdoar a mim mesmo. Antes de eu acusar o próximo, eu tenho que me julgar. Ver como é que eu consigo chegar ali. Então, há uma caminhada muito grande. Por quê? Porque nós, quando encarnados e espíritos, viramos almas aqui, certo? Então, enquanto almas encarnadas, nós, quando viemos como espírito, viemos aqui para nos regenerar. E nós temos uma carga que veio antes e que não somos, muitas vezes, primitivos. Nós já somos criaturas que vêm de outras encarnações, com outros compromissos e outros resgates a fazer. Então, daí que a gente entende por que a diferença tão grande entre um ser que é tão bom e outro que é tão ruim. Exato. Porque a carga dele é grande, já vem com ele ali. Né? Então, porque não encarnamos somente espíritos de luz. Não. Se fôssemos espíritos de luz e perfeitos, nem encarnaríamos mais. Então, como nós somos imperfeitos, todos à procura da perfeição, nós temos que entender que os nossos irmãos que ali estão, seja em qual condição, são pessoas que estão também almejando a sua evolução moral e, por vezes, não conseguem fazer, porque são dominados por outras forças que não a do bem. Então, é assim que funciona. Mas isso é tão, digamos assim, difícil de fazer, que nas coisas mais simples nós não conseguimos fazer. Imagina com um criminoso. Então, hoje a gente vê que existe um estudo já da síndrome da invisibilidade, que são as pessoas que passam nos grandes centros e não enxergam os que são desafortunados. Tipo assim, passam por um mendigo todos os dias e não o veem. Fazem de conta que não o veem, né? E assim vai, ainda é mais cômodo não se envolver do que se envolver com aquela criatura e fazer com que ela também tenha acesso aos conhecimentos que a gente tem, a doutrina, as coisas todas, para poder realmente, como espírito, poder evoluir. Entende? Mais ou menos eu entendo que seja assim. Pois bem. E aí você observando na leitura, você vê que a caridade, o julgamento, não é caridade. O julgamento não é caridade. Jesus, no momento mais complicado para uma mulher, não é? A pecadora lá, que trouxeram ela e Jesus disse: olha, mulher, ninguém te condenou. Foram tudo embora. Então Jesus chamou a atenção de todo mundo. Quem nunca pecou, atira a primeira pedra. É do mesmo jeito que vamos ser tratados como desencarnados. Nós já fizemos isso milhares de anos. Mas agora nós temos a doutrina espírita nos salvando. Dizendo assim, ó, acho que já basta, não, meus irmãos? Não dá para vocês pelo menos não julgar o irmão? Porque ele é filho de Deus. Deus é teu pai. E é o pai dele. Pelo menos dá para não julgá-lo? Se você não julgá-lo, já é um bom caminho. É uma caridade enorme. Porque o julgamento é algo que temos quase que automático, de tanto termos vivido isso. E quando nós abrimos o nosso lar para
para um programa lá, seja na internet ou na televisão, hoje os meios são muito fáceis, nós vamos encontrar casos de todos os tipos. Lá está. Você, quando abre isso, os espíritos já estão lhe olhando o que é que você vai fazer com o que você está vendo. Ali não tem lixo, ali tem ensinamentos. Tem prática boas e práticas erradas. E os espíritos nos convidando para fazer o que é certo. Bora fazer o que é certo? Bora fazer o que é certo. Melhor, não julgueis. Deixa os criminosos, não julgue. Deus toma conta deles. É que eles não sabem. Já que nós sabemos, eles não sabem. Porque quando eles souberem, eles não vão fazer mais. Por incrível que pareça. Tem um personagem muito, muito bom aqui. Chegou ótimo na minha mente agora. Como é o nome dele, poxa? Barrabás. Criminoso. Obrigado. Barrabás. Não é que preferiram a Barrabás e a Jesus, não é nem isso. Mas Barrabás, por ter sido um criminoso de alta periculosidade, ele acordou para Jesus na linha do tempo, na própria encarnação. Ele foi entender. Quando ele entendeu que ele continuou fazendo mal, mesmo solto, ele continuou matando, assaltando, pintando miséria. Mas quando ele entendeu Jesus, depois que Jesus passa... Barrabás ou Jesus? Quando ele entendeu, depois de anos, quando ele entendeu, Barrabás se liberta. Barrabás agora é um espírito muito evoluído. Já imaginou Barrabás na história com Jesus? Dois extremos. Um doce e outro violento, sangrento. E Jesus nem a ele condenou. Jesus não disse nada. Mas por que vocês preferem a mim de me soltar que não fiz nada e Barrabás, que é um assassino, que é um ladrão, que faz isso e fez isso? Jesus não falou. Até nesse comportamento. E olha que esse momento foi um momento difícil para Jesus. Era a pele dele que estava em jogo. Era o sofrimento dele. Ele sabia que ele tinha que passar. Os espíritos hoje estão nos convidando a fazermos essa reflexão, porque nós temos que também passar. Esse arroxo que acontece aqui na Terra é Deus agindo com seus filhos para que eles cresçam também. E nós, como os espíritas, conhecendo essas verdades, eles nos convidam. Não julga, meu irmão. Fé, vamos orar. Vamos dar as mãos. Não pega o revólver que não resolve, não. Não vai matar ninguém. Não deseja o mal. Não julga. Vamos fazer a caridade. Os criminosos merecem. Os criminosos merecem, porque eles são filhos de Deus. Eles merecem. Deus não vai castigar, porque Deus é bom. Deus não é ruim. Por exemplo, o nosso D está no mundo espiritual aqui conosco. Leva D por um ataque. Deus sabe a hora de cada um de nós. Nós não sabemos quando é que vamos partir. Graças a Deus, né? Porque se soubermos, nós não estamos ainda preparados para isso. Porque se você soubesse que você vai amanhã, Ave Maria, hoje você vai ficar complicado. A não ser que você já seja um espírito muito bem orientado. Essas mensagens elas já fazem parte do seu dia a dia na prática. Mas Jesus nos convida, os Espíritos nos convidam através da doutrina para que nós não julguemos os nossos irmãos. E você vai perceber aí nos parágrafos que seguem, quem quiser lê-lo, Isabel de França, né, que traz essa mensagem maravilhosa. Ela diz assim: estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade. Veja só, como é que pode, numa confusão dessa que estamos aqui, em 1857, antes desse ano, as mensagens rolando, foi registrado em 1857, estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade. Fraternidade.
como essa fraternidade vai existir? Com o nosso interesse em se melhorar. Em que os homens obedecerão à lei do Cristo. A lei do Cristo é amar, o amor. Já imaginou? Vixe, que profundidade maravilhosa. Lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. O que é moradas ditosas? Moradas felizes. Moradas felizes. Planetas, uma delícia para viver lá. Sem perseguição. Sem maldade. Já imaginou? Ditosos, felizes. Já estudamos sobre isso. O livro dos Espíritos também. Ela diz, amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai, porque nós somos irmãos. É incrível que pareça, como essa disse. É que nós já fomos muito mais ignorantes, mas agora nós não somos tão mais ignorantes como fomos no passado, em outras encarnações, viu? Isso, quando nós falamos em outras encarnações, ela é bem para trás, né? Porque com Jesus, na época de Jesus, nós éramos, imagina o que éramos nós. Agora a coisa já melhorou muito. É porque nós nos interessamos. Então, olha, hoje merecemos conhecer a doutrina espírita, para dizer assim, ó, aí o remédio é isso aí. Ou seja, ó, os espíritos escreveram. O túmulo falou. Ele diz, amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Jesus disse que Deus é o nosso Pai, é o Pai dele também. E outras religiões ainda não entendem que Jesus é filho e não pai. Vê? Ainda quanto tem que entender? Se eles entendem e não para falar aos irmãos a verdade, eles cometem crimes. Aí eles se resolvam com Deus, não vamos julgá-los. Que Deus os ajude. Esperamos que não. Aí, não estabeleçais diferença entre os outros infelizes. Não é verdade? Eles são infelizes. Porque quem faz o mal é um desgraçado. Por que é um desgraçado? Porque ele, em vez de fazer graças, ele está fazendo maldade para ele. E outras existências ele vai ter que reparar isso. Céu e inferno, ele vai ter que se arrepender do livro Céu e Inferno falando. Está lá no Céu e Inferno. Ele terá que se arrepender. Ele vai se arrepender um dia. Será socorrido, será levado para uma colônia espiritual. Será tratado. Aí ele virá para cá para reparar aquele a quem ele fez o mal. Vê como é que é? Ou no mundo espiritual ele já vai acompanhar para ajudar. E depois ele vai ter que passar por tudo aquilo que ele fez para ele aprender. Mas Deus, como é bom, se você aprendeu o que você fez de errado, aí o que é que Deus faz? Ele fica olhando se você realmente aprendeu. Aí aquilo que você ia perder um braço, ia ter um câncer, ia ficar tetraplégico, ou cego, sei lá o quê. Chega um momento que ele diz, não, ele já aprendeu. Não precisa. Fala o seguinte, tira só o dedinho dele, para ele não esquecer isso. É besteira. É por isso que tem espíritos que se revoltam por algumas coisas que acontecem a eles, achando que Deus, eles trabalham tanto na doutrina espírita e de repente vê um mal e acontece a eles. Mas os espíritos nos dizem que nós devemos estabelecer esse sentimento de amor porque todos nós somos filhos. E é essa lei de Deus que veio Jesus trazê-la na prática, a lei de amor. Foi Jesus que trouxe. Ele diz assim, a ninguém desprezeis. Veja só, a ninguém desprezeis. Meu Deus do céu. Olha, quando eu estudo assim, eu me emociono. Por quê? Porque quando nós nos vemos como irmãos e você vê outros cometendo infrações sérias, terríveis, e você diz, meu Deus, ajuda. Se alguém do seu lado lhe ouvir, vai dizer assim, mas rapaz, o cara está cometendo crime e tu ainda está pedindo a ajuda de Deus para ele. Aí você diz, sim, meu filho. Poxa, o cara acabou de esquartejar o outro. Ele ainda não entendeu que o que ele fez, ele agora que complicou a encarnação dele.
A mente dele é, Ave Maria, é violento isso. Pior que ele vai ter que... Olha, isso aí tudinho aí ele vai ter que reparar. Quanto trabalho ele vai ter que resolver. Se o que foi esquartejado perdoar ele, meu Deus do céu, que penso esse aí tem? Porque o que foi esquartejado, ele tem compromisso no passado. Tem, ninguém faz, ninguém recebe sem merecer. Jesus disse assim, orar e vigiar, né? Não vamos achar assim, vamos sempre que orar e vigiar. Mas aí, os Espíritos nos trazem essa lição. Que devemos não estabelecer diferença entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos. Veja só, viu? Isso é estudo. Estamos aqui estudando, todo mundo pode falar. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos para que vos sirvam de ensinamentos. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Sirva de ensinamento. Já imaginou? A gente vê esses crimes que acontecem. Isso é um ensinamento. Quem é que quer fazê-lo? Deus me livre. Que Deus também te livre. E que tu não dê cabimento a isso. Como é que eu não vou dar cabimento? Não julgai. Não julga não, porque os espíritos estão te ouvindo. Cuidado. Aí nós vamos arrumar briga com eles. Vamos dizer, ele tá achando que ele é o santinho. Vamos chegar junto dele aqui para explicar ele como é que funciona isso. Ui, Deus ajude. Aí, em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Ou seja, aqui é uma escola. E vai haver um momento em que a classe ela vai passar de nível. Já estamos quase lá. Nós já estamos quase no planeta de regeneração. As portas estão se abrindo. Deus. Oi. Deus. Pode falar. Eu tenho uma experiência, posso falar? Por favor. Posso contar? Sim. Ali na escola, esses dias, eu trabalho numa escola de educação infantil. E ali na escola, esses dias, chegou uma criança para outra e disse que não queria brincar com ela. Eu não quero brincar contigo porque é chato, né? E daí essa criança veio a mim e disse, Lia, triste, porque o fulano me chamou de chato. Ele não quer brincar comigo. E daí, nesse momento, quando essa criança veio se queixar do amigo, eu pedi que ele voltasse lá e falasse com esse amigo. Porque esse amigo tem todo o direito de não querer brincar com ele. Mas não tem o direito de humilhar e de ofender. Tá? Quando ele diz que tu é chato, ele acaba não ajudando esse amigo e discriminando, né? Então, isso que tu fala, para facilitar o entendimento, eu coloco nas experiências da minha vida. Eu acho que daí parece que eu entendo melhor, entende? E daí, quando eu conversei com os dois, eu senti isso. Tu tem o direito de brincar com esse amigo. Tu não é obrigado a brincar com ele. Mas tu não tem o direito de ofender ele, de discriminar. E tu pode tentar ajudar ele a ser menos chato, quem sabe, né? E foi muito bonito, assim, porque esse menino que chamado o outro de chato, disse, então, amigo, daqui a pouquinho eu vou te... Então, esse momento, esse reconciliar, que eu acho que os espíritos têm a oportunidade
de voltar e fazer essa reconciliação, fazer esse aprendizado para se elevar, né? Exatamente. E eu acho que essas duas crianças se elevaram. Elevaram porque eu disse para o amigo que eu estava triste, eu consegui entender a minha tristeza e a minha mágoa, e o outro conseguiu escutar esse amigo e entender que ele pode tentar ajudá-lo. Né? Sei, talvez isso seja menos assim, tem que me dizer. E é incrível, né? As crianças são espíritos encarnadas, são almas recém-saídas da forma ali do ventre da mãe, mas são espíritos já milenários, né? Estão aprendendo. E cada um tem as suas características próprias. Desencarnando, reencarnando, desencarnando, reencarnando, é assim. E um tem que dar exemplo ao outro, um tem que ajudar. E seguir o melhor exemplo que nós temos é Jesus. Então nós temos Jesus. Nós temos o Cristo como o melhor exemplo para nós. Então nós estamos aqui na Terra, veja só, nós estamos aqui na Terra esperando o quê? Um milagre? Você está aqui esperando um milagre para ficar bom? Jesus vai chegar aqui, se você acredita em Jesus. Nós espíritas, todos nós acreditamos. Então que milagre é esse que você está esperando? O milagre é você que tem que dar a você. É com conhecimento de causa e efeito. Ninguém sairá daqui sem ter que aprender, minha gente. Todo mundo tem que aprender, como os espíritos disseram aqui nessa mensagem, que aqueles que se revoltaram, que fizeram suas rebeliões, que pintaram e bordaram, está chegando o momento em que eles serão exilados da Terra. Aqueles que lutaram, que sempre provaram que estavam de acordo com Cristo, com a proposta cristã, aqueles que fizeram o seu melhor para não serem violentos e não julgar, lutando sempre para não julgar, esses continuarão, vão para mundos ditosos. Nós faremos parte desse mundo de regeneração. É simplesmente a fórmula cristã. Mas só de uma forma bem clara, simples. Com a doutrina dos Espíritos dizendo: não tem morte. Não se engane, não tem morte. Vocês não morrerão. E não passarão. Porque o Espírito é eterno. O Espírito é eterno. Mas nós não vamos passar. Mas temos que aprender. Porque aqueles que não aprenderem com Cristo serão como nessa frase aqui, do penúltimo parágrafo. Serão exilados. Se nós já viemos de outro planeta exilado para cá, para termos que aprender aqui nessa muvuca, nesse problema aqui todo aqui na Terra. Mas em breve isso vai sair. Ah, sim, vai sair. Vai sair. Então que sejamos candidatos merecedores a continuar as nossas jornadas. Aí vamos receber um planeta ditoso. Já vamos receber um planeta de regeneração. Aqueles que receberam um planeta ditoso, um planeta feliz, aí sim, esses vão para outro planeta muito mais superior do que um planeta de regeneração. A nossa querida Isabel de França, que trouxe essa mensagem em 1862, aqui ficou o último parágrafo, né? Que diz assim: deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. Vê só, fazemos prece, orar. É a verdadeira caridade. Já imaginou? Ela está dizendo, ela deu a fórmula. Ela deu a fórmula. Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces aos criminosos. O socorro das vossas preces. Vamos lembrar dele nas nossas orações? É tão simples, não dói nada. Ajuda muito. É a verdadeira caridade.
Não vos cabeis dizer de um criminoso. Não, vamos falar mal dele. Meu Deus do céu. Ele é filho do papai, nosso pai lindo, maravilhoso Deus. Deve se expurgar da sua presença a terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe inflige. Vou ler essa parte aqui. É um miserável, né? Deve se expurgar da sua presença a terra. Vai ser a terra melhorando, eles têm que sair daqui. Eles têm que ir para uma escola para aprender. Ainda estão verdes, não estão nem de vez, provavelmente. Mas que Deus os ajude. Vamos orar. Vamos ajudar. Julgar é muito fácil. Não vamos. Vamos orar. Vamos pedir a Deus ajuda. Esses políticos todos, eles são irmãos. Coitados. Eles conhecessem essa doutrina espírita, eles não fariam isso. Pode ter certeza, eles não fariam. Faria nada. Para vir para a próxima encarnação e viver uma encarnação miseravelmente. Aí é miserável. Não é desgraçado, é miserável já. Porque aí vai ter que responder a lei. E aí vai passar fome. E Deus quer que nós ajudemos aqueles que passam fome. Vamos ver. Nós julgamos hoje, depois nós estamos ajudando. É assim, Deus quer que façamos o nosso melhor para os nossos irmãos. São nossos irmãos, tá? Isabel de França, Árvore, em 1862, trouxe essa mensagem. Isabel, muito obrigado mesmo, e agradecendo de coração. Ficará por a eternidade na doutrina espírita. Ok? Deus. Sim. Antes de finalizar, eu queria fazer... Tem uma prece aqui no Evangelho que é destinada aos que nos acabam de nos deixar, não é? Então, eu queria ler essa prece. Vamos lá. Deus Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se derrame sobre a alma de Edmundo Paludo, que acabais de chamar na terra. Possam as provas que ele sofreu sobre a terra serem contadas a seu favor e as nossas preces. Suavizar e abreviar as penas que tem ainda de suportar como espírito, bons espíritos, que os viestes receber, e vós, particularmente, seu anjo guardião, assistiu para o ajudar a despojar-se da matéria, dar-lhe a luz e a consciência de si mesmo, a fim de o retirar da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das faltas que haja cometido e o desejo de obter permissão para as reparar, a fim de acelerar o seu avanço rumo à vida eterna, bem-aventurada. Edmundo Paludo, acabas de entrar no mundo dos espíritos e, no entanto, estás aqui, presente entre nós. Tu vês-nos e ouve-nos, porque entre ti e nós não há senão o corpo perecível que acabas de abandonar e que em breve estará reduzido a pó. Despiste o envoltório grosseiro, sujeito a vicissitudes e à morte, e conservaste apenas o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Já não vives mais pelo corpo, vives da vida dos espíritos, e esta vida está isenta de misérias que afligem a humanidade. Já não tens diante de ti o véu que oculta às nossas vistas os esplendores da vida futura. Podes doravante contemplar novas maravilhas, ao passo que nós ainda continuamos mergulhados em trevas. Vais percorrer o espaço e visitar os mundos em plena liberdade, enquanto nós
rastejaremos penosamente na terra, onde nos retém o nosso corpo material, semelhante para nós o pesado fardo. O horizonte do infinito vai desenrolar-se diante de ti, e na presença de tanta grandeza, compreenderás a vacuidade dos nossos desejos terrenos, das nossas ambições mundanas e dos gozos fúteis de que os homens fazem as suas delícias. A morte não é entre os homens, senão uma separação material de alguns instantes, do exílio onde ainda nos retém a vontade de Deus, bem como os deveres que nós temos de cumprir neste mundo. Seguir-te-emos pelo pensamento, até que nos seja permitido juntar-nos a ti, como tu te reuniste aos que te precederam. Se não podemos ir até ti, tu podes vir até nós. Vem, pois, aos que te amam e que amastes. Ampara-os nas provas da vida. Vela pelos que te são caros. Protege-os segundo as tuas possibilidades e suaviza os seus pesares, sugerindo-lhes o pensamento de que és mais ditoso agora e a consoladora certeza de que estarão um dia reunidos a ti num mundo melhor. No mundo onde te encontras, todos os ressentimentos terrenos devem extinguir-se. Possas, para a tua felicidade futura, aí estar doravante, inacessível a eles. Perdoa, portanto, aos que hajam incorrido em falta para contigo, como eles te perdoam aos que tenham cometido para com eles. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Queridos irmãos, vamos fazer uma simples prece de coração, com muito amor. A maior prece de todos os tempos. Aqui o Cristo proferiu. Jesus referiu-se assim a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e misericórdia, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixei cair em tentação, livra-nos do mal. Livra-nos do mal, hoje e sempre. Muita paz a todos. Muita paz. Muito obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e com certeza na nossa doutrina eu tenho o conforto e a sabedoria de entender que realmente essa é a hora, foi a hora para meu pai aqui terreno, que estava aqui com o meu pai, esteve aqui com o meu pai. Exato. E quizá nos encontraremos em outros mundos bem melhor do que nesse aqui e com grandes oportunidades de evoluirmos, como eu sei que ele fez uma caminhada evolutiva muito interessante. Aproveitou essa oportunidade que nós temos aqui de estar encarnados. Que assim seja e que seja recebido da melhor forma possível. Com certeza. Esse cabo aí está acompanhado com nossos amigos. Henri quer falar um pouquinho. Oi, Henri. Oi. Tá ouvindo? Não, ele tá falando ele tá falando longe do microfone. De frente, pai. Tudo é minhas condolências. Obrigado. Condolências. Ok, tá certo. Abração. Obrigado. Um grande abraço, estamos juntos. Deus nos ilumine e proteja sempre. Eu só peço que vocês realmente suas orações agora coloquem a ele para que consiga entender o que está acontecendo. Já está, meu amigo.
Aos que ficam aqui, o amparo, e a saudade que fica. É o caso da minha mãe, com certeza, que está lá, os irmãos que estão, infelizmente, não têm esse conhecimento que a gente tem da doutrina para poder, pelo menos, compreender o que está acontecendo, entendeu? E não encarar isso como realmente um castigo, qualquer coisa desse tipo. Muito pelo contrário. É uma libertação. Exatamente. Então, Tá livre, o homem tá livre, como um pássaro fora da gaiola. Tchau. Maravilha. Exatamente. Exatamente. Vai chegar o nosso dia, viu? Vamos embora. Com certeza, chegaremos e estaremos vivos também.